que importa é que agora eu queria que você se permitisse em me escutar. Tenho certeza que no final você vai perceber como valeu a pena reservar esse tempo. E hoje, pensando em você, eu queria falar ao teu coração sobre coragem. E não dá para falar de coragem sem a gente falar um pouco de medo. O medo não está só numa realidade meramente humana, generalizada. A gente pode dizer que o medo está também nos nossos mecanismos espirituais, nas nossas manifestações espirituais. E olhe que se utilizar do medo na nossa espiritualidade causa efeito, dá sucesso e traz gente. Hoje, o que nós percebemos é uma realidade de homens e mulheres que Deus colocou para ajudar no crescimento do seu reino, utilizando do medo que coage, que paralisa, tiram perspectiva, quais forem elas, do coração e da cabeça de muitos irmãos aí perdidos no caminho da vida. Um dos instrumentais que muitos pregadores se utilizam é de colocar medo no coração de muitos dos seus seguidores. E aí apresenta ao coração, a fé deste povo, um Jesus perigoso, um Jesus que está pronto para castigar se aquele ou aquela não fizer o que tem que fazer, o que aquele e aquela pessoa que conduz determinado povo acha que tem que ser. Tem muita gente por aí achando no estado perfeito de conversão perto de Deus. No entanto, sua fé milimetricamente é baseada, é sustentada, é legitimada pelo medo. Dentro de nossa igreja, como em outras que nascem por aí a cada hora no nosso grande Brasil. Falar de Jesus Cristo, falar de uma espiritualidade genuína, espiritualidade que não dá espaço para superstição, para sincretismo, seja eles de onde vierem. Fé genuína em Jesus Cristo não dá espaço para uma experiência ou vivência do medo. A fé cristã é legitimada, é sustentada, é movida pela coragem. Em relação ao medo, se formos pesquisar, e aqui o tempo não dá para eu confirmar isso na Sagrada Escritura, nós vamos encontrar 125 vezes Jesus convidando aos seus discípulos, aos seus seguidores, a ter coragem, a ter confiança. O homem e a mulher que se dispôs a seguir a Jesus, que encontrou com o Senhor, se sua fé tem resquício de medos patológicos, ainda não encontrou com o Senhor. Ainda não encontrou com o Senhor. Não é religião cristã. É outro tipo de fé. No mundo que vivemos hoje, de gente transtornada, de gente obsessiva, de gente compulsivas, de gente que, por causa de falta de segurança e de tantas outras coisas, não consegue nem virar a esquina de sua residência. Levantam mais de 10 vezes à noite para ver se a janela e a porta estão fechadas.
tem medo até de uma saudação na rua, corre de alguém que vem atrás dela. O medo se tornou algo que tem até impedido em alguns lugares de pessoas saírem de casa para prestar seu culto a Deus. Não sejamos fantasiosos e mentirosos ao afirmar que a gente não deve ter um pouquinho de receio de sermos vigilantes em relação às situações que estão fora do nosso alcance ou a nosso alcance em relação a tudo isso. No entanto, eu não quero me referir a tal realidade. Estou tentando me referir ao medo patológico, ao medo presente, enraizado em tua fé. Esse medo que estraga a minha vivência de fé. Esse medo que ofusca, que muda o rosto de Deus em nossa alma. A religião, como eu já disse, a nossa fé é a religião da coragem, da certeza que somos vencedores, da certeza da parceria com o nosso Deus. E não é só Jesus que fala, não é só os evangelhos que citam tal realidade, mas em quase toda a Bíblia, a cultura judaica e a cultura cristã, cultura judaica que adquirimos em termos de fé, cultura cristã que somos convidados a assumir, é a religião da coragem, da confiança, da certeza, da vitória. Quem está com Jesus, ou melhor dizendo, quem confia realmente nele, tem coragem, enfrenta as coisas. E eu queria citar agora algumas passagens que levam a gente a perceber esta afirmativa. Olha lá, em Mateus 9, capítulo 2, diz o seguinte: tenha coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Como eu disse, tem tanta gente dizendo assim: cuidado com o que você anda fazendo, cuidado com tua vida, isso que você está passando é por causa dos teus pecados, seu filho se perdeu é por causa de seus pecados. Assumo, meu Deus, enquanto que você viver desse jeito, tua vida vai ser fracassada. Transformamos a mensagem cristã no estilo de feitiçaria. Se fizer, tudo muda. A coragem que a palavra de Deus nos ensina, que o próprio Jesus pregou e viveu, é a coragem que vem da certeza da misericórdia de Deus. A coragem que vem que, apesar de toda e qualquer coisa que estamos fazendo, apesar desta ou daquela situação que a minha vida se encontra, se eu creio em Jesus, se eu busco com as minhas fragilidades, com as minhas indisposições, mas eu busco, eu creio nele, ele é meu parceiro, ele é meu companheiro, ele é meu sustentador e ele vai me ajudar a sair dessa. Força minha com a força dele é certeza de vitória. Quantas vezes nós temos medo de decepcionar Deus? Quantas vezes nossa religião é de cabresto, é de escravos, é de gente bitolada, que age porque tem medo, mas não tem uma predisposição de ser de Jesus, de ter uma fé espontânea, fluente. Tem muitos irmãos aí vivendo uma fé de cabresto, de escravo, e se achando o melhor, o Todo-Poderoso. Quantas vezes nós, padres, usamos a maior parte dos nossos sermões para colocar medo nos nossos fiéis, para mostrar que nós somos os poderosos porque somos padres. E ao invés de conquistarmos essas pessoas de maneira espontânea, de maneira tranquila, de maneira sadia, conquistamos o povo para o Evangelho pelo prisma do medo. Coragem, o
teus pecados são perdoados. Coragem, irmão, Deus te ama. O que você está passando nunca foi e nunca será maldição de Deus. Assuma com coragem o seu momento presente e creia que Deus está contigo. Vai passar. A misericórdia de Deus é mais. E todo aquele que sofre, mas que crê, que cai, mas levanta, deve ter absolutamente a certeza que vai sair dessa. Não tenha medo de decepcionar a Deus, não. Porque Ele é maior do que tua decepção. Ele é maior, sua misericórdia é maior do que teus pecados. O apóstolo Paulo diz, onde superabundou o pecado, ali também vai superabundar a graça de Deus. Creia nisso, meu irmão. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Mateus 10, versículo 28. Quanta gente vivendo aí com medo de macumba, de fofoca, de disse-me-disse em sua fraqueza, de alguém destruí-la em seu trabalho. Pessoas malucas, que não abrem a boca para nada, que não vive livre por dentro. Vive, como diz o povo, pisando em casca de ovo, medindo as palavras, analisando o que faz, sem espontaneidade nenhuma, com medo de alguém. Eu já encontrei muita gente que, ao invés de viver uma fé de confiança e de liberdade interior, de certeza da pastoria, da parceria do Senhor, vive uma fé de medo em relação aos outros. Transfere o poder de Deus para os outros. Se alguém disser a ela, ó, você vai me pagar. O que você me fez, você um dia vai me pagar. Nem que eu tenha que ir ao inferno para pedir conta de você. E o pior de tudo é que todo domingo está na igreja, que todo domingo comunga, que todos os dias reza o terço, que todo dia está rezando a oração de São Miguel Arcanjo, que todo dia está rezando o Salmo 91, mas não tem uma religião que te faz ser convencida que Deus é poder, que Deus é onipotente, é possuidor de todas as forças. No nosso Brasil, onde a religião foi se construindo na base da superstição, disfarçada de religiosidade popular, criamos um povo que crê mais, crê muito mais, transfere o poder de Deus por um objeto, para uma coisa, e crê naquela coisa ao invés de crer em Deus. Engrandece aquela coisa, seja qual for, e diminui Deus na sua vida. Gente que acha que crê, mas quando se analisa, e olhe quando se analisa, acho que nunca vai se analisar, é uma religião nascida, desenvolvida e sustentada na superstição. Eu, como padre, tenho encontrado, e não tenho vergonha e nem receio de dizer aqui, eu tenho encontrado mais gente supersticioso dentro de nossa fé do que gente que crê no poder de Deus. Vivemos hoje uma situação que se crê em tudo, menos em Deus. E o pior de tudo, que tem aí muitos colegas legitimando superstição dentro de suas paróquias, dentro de suas igrejas. Hoje se torna urgente, e realmente urgente,
pensarmos sobre isso dentro de nossa igreja. Uma das coisas que tem feito muita gente perambular de igreja atrás de igreja, muitos fiéis buscando isso e aquilo dentro da igreja e não Jesus e não o sacramento, é devido a esta situação. Ao invés de pregarmos o poder de Deus, pregamos superstição. Superstição que é a mãe do medo. Superstição que é a esposa do medo. Todo supersticioso é medroso. Porque falar de medo é falar de superstição. Falar de superstição é abandonar a mensagem evangélica. É abandonar a mensagem central de Jesus para os seus seguidores. Coragem. Porque o homem e a mulher que confia no Senhor, não há espaço no seu mundo de fé para a superstição. Seja ela qual for, seja ela de onde vier, não há espaço. Tem muita gente usando de enculturação, usando de valores culturais dentro da igreja para fazer o povo viver mais no campo da superstição do que no campo da espiritualidade. Busque conhecer o Senhor pela palavra. Busque melhorar a tua fé. E creia que o Senhor é contigo. A você que passa por situações de problemas psicológicos, vinculado à realidade do medo, busca experimentar Jesus na tua vida. Encontre Ele na Eucaristia, na missa, na sua oração pessoal. Levante daí, tenha coragem, porque se Jesus venceu, Ele lhe dá, mediante a sua fé, a graça de vencer também. Seja qual a situação que você esteja vivendo e que por sua vez tem lhe causado estragos grandiosos pela arma do medo. Deus é contigo. E se você tiver a certeza de sua presença na tua vida, você vai sair desta. Jogue fora todo e qualquer tipo de superstição que você tem. Afaste dos amigos agorentos. Tampe teus ouvidos a palavras negativas e restrinja em ouvir e experimentar coisa boa. Seja agente da positividade, do que é bom, do que é edificante. Fuja das pessoas de baixo astral, como diz o povo por aí. Nossas igrejas estão cheias de gente de baixo astral, de gente agorenta, de gente que gosta de falar mal disso e daquilo, de gente que sabe mais desanimar do que animar o seu irmão. Se acolha ou se recolha na presença do Senhor. Ele é a graça, a força, o remédio para te levantar dessa situação. A palavra do Senhor para você nesse exato momento é coragem. Não fique inventando doença onde não tem, perigo onde não tem, medo onde nunca existiu. Pare com isso. Deixa de viver uma fé hipocondríaca.
Fé que faz você ser alguém que toma remédio para nada, que imagina só coisas negativas e que transforma Deus num agente de negatividade. Pelo contrário, levante, creia, Deus é contigo. E eu queria orar por você neste momento. Se você crê neste Deus que eu acabo de lhe apresentar, o Deus da coragem, por um segundo, por um momento, se recolha nele. Deus Criador de todas as coisas, que soube levantar o teu servo Elias quando estava deprimido, que soube ir à casa de Zaqueu, que soube ir na casa de Pedro, que soube falar com seus discípulos para ter coragem. Eu te convido a ir a esta pessoa que acaba de ouvir esse vídeo. Cure de sua depressão, cure deste medo de doença, de perigo, cure deste estado de medo que a paralisou, que tirou ela do foco de vitória. Derrame agora, Senhor, o ânimo que vem da tua presença. Faça ela sentir esta coragem que tua palavra nos confere nesse exato momento, porque cremos no teu poder, porque cremos que foi o Senhor que a convidou a ouvir, a prestar atenção nesse vídeo. Levante essa irmã, levante esse irmão. Tudo isso te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ânimo em tua vida, a vida lá fora, a alegria lá fora, coragem do Senhor para você. Um grande abraço e até a próxima.